Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só a questão 61 aqui da prova da FUVEST de 2023. A gente vai, claro, resolver essa questão juntos aqui nesse vídeo, mas antes, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, deixa um like aqui no vídeo que vai me ajudar demais. Dá um check aqui então nesses dois textos que ele deu para falar sobre um assunto aqui um pouquinho aí de física. Olha só, de acordo com o órgão responsável pela área de telecomunicações e radiodifusão dos Estados Unidos, considera-se ionizante qualquer radiação eletromagnética que transporte energia maior que 10 elétrons-volts. Essa energia é equivalente àquela transportada pelo ultravioleta, uma das faixas mais energéticas do ultravioleta, que se estende de 122 nanômetros a 200 nanômetros de comprimento de onda. Legal, então ele deu aqui um contexto do que é, né, essa radiação ionizante. Ela está associada à energia, precisa ser maior do que 10, e o comprimento de onda tem que estar nessa faixa aqui. Legal. Olha o segundo texto. De acordo com a professora Patrícia da USP, há dois tipos de radiação, a ionizante e a não ionizante. Mas elas possuem características diferentes de interação com o corpo humano. Alguns tipos de radiação são consideradas não ionizantes, porque a energia não é suficiente para liberar elétrons quando interagem com o tecido do corpo humano ou qualquer outro material, por exemplo, os metais. Aqui ele está falando do efeito fotoelétrico, beleza? Bom, olha só, vamos olhar para esse pedaço do texto para a gente não seguir sem fazer esses comentários. Ele está falando aqui da mesma coisa que o primeiro texto, o conta da energia. Qual é essa energia? É aqueles 10 elétrons-volts que ele falou no texto número 1. E essa energia, esse mais do que 10 elétron-volt, é suficiente então para arrancar elétrons do corpo humano ou de outros materiais, normalmente metais, que aparecem com esse contexto. Legal. Já a radiação ionizante, utilizada em medicina nuclear e em radioterapia, tem uma energia maior, tá aqui para você, o que lhe confere essas características de tirar elétrons dos átomos de matéria com o qual interage. Então, basicamente, os dois textos falam da mesma coisa. Eles dão algumas informações diferentes para a gente analisar algumas alternativas. Olha só, com base nos textos e nos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Vamos ver então? A luz de lâmpadas brancas, as de micro-ondas e o laser podem ser consideradas exemplos de radiação não ionizante. Eu não sei, né? Dependendo do seu conhecimento, você pode já marcar essa daqui como correta, sim? Por quê? Porque essas radiações aqui, elas não estão na faixa de ionizante. A luz branca, porque é uma luz visível. Lembra lá de cima do primeiro texto que a gente só tem esses comprimentos de onda, que é o comprimento de onda do ultravioleta. Ou seja, é a luz não visível. Então, a luz visível das lâmpadas brancas, tem uma aqui na minha frente agora, e o laser que a gente consegue ver, é fácil de identificar. Talvez você ficasse em dúvida entre as micro-ondas, que são também ondas de alto comprimento de onda e baixa frequência. Elas não entram nas ondas ionizantes. Essa aqui é a alternativa correta. Mas tá tudo bem se você não soubesse, se você ficasse em dúvida das micro-ondas. Você deixaria uma bolinha aqui nessa alternativa A e vai olhando as outras. Você vai conseguir eliminar as outras se você tiver aí afiado ali no texto e também um pouquinho de conhecimento sobre ondulatória. Dá uma olhada aqui comigo para ver se você pega a ideia. Olha só, radiação eletromagnética de comprimentos de onda maiores tem um efeito ionizante mais acentuado do que comprimentos de onda menores. Isso é justamente o contrário ali do que ele fala no texto, porque é o ultravioleta com essas faixas aqui, ó, que tem energia de 10 elétrons-volts. Se for maior do que isso, né, se o comprimento de onda for maior, a gente vai ter um efeito menos ionizante. Eu vou te mostrar isso aqui também, ó. A energia, que é aqueles 10 elétrons-volts, se você lembrar um pouquinho de física moderna, ela é dada por H vezes F. Esse H, ele é uma constante. E esse F, quando a gente aumenta o comprimento de onda, ele diminui. Marcos, por quê? Porque V é igual a lambda vezes F. Então, a gente tem aqui, ó, um aumento no comprimento de onda. Então, ele está falando que comprimento de ondas maiores tem um efeito ionizante mais acentuado. Só que comprimentos de onda maiores geram frequências menores, porque a velocidade da luz é constante. Então, maior comprimento de onda, menor frequência. E se eu tenho menor frequência, dado que isso aqui é uma constante, eu tenho menor energia. Então, não.
quanto maior o comprimento de onda, menor a energia do que ele falou aí pra gente. Então essa aqui tá errada. Olha o item C. Luz visível não pode ser considerada uma forma de radiação. Bom, a gente sabe que pode. Por exemplo, o Sol tem luz visível e tem radiação. Qualquer emissão de luz vai emitir radiação, a depender de uma tal faixa, mas você vai ter emissão de radiação. Então, qualquer luz você vai ter emissão de radiação. Ela tem efeitos desprezíveis? Tem, mas apesar disso, ela tem radiação sendo emitida. Então, essa daqui tá errada. Olha aqui o item D de dado. O efeito fotoelétrico é um exemplo de interação de radiação não ionizante com a matéria. Na verdade, o efeito fotoelétrico é quando você arranca os elétrons. Então, é um exemplo de ionizante. Então, essa daqui tá errado também. A liberação de elétrons de moléculas de tecidos do corpo humano por radiações ionizantes não afeta as propriedades químicas dessas moléculas. Então aí vai um pouquinho mais da física, da química agora, né, do que da física. E na verdade você altera, porque se você está arrancando elétrons, imagina que você tem lá uma molécula, por exemplo, de Cl. Quando você arrancar um elétron, vai virar Cl-, vai virar um ânion, beleza? Então toma cuidado, porque altera sim as propriedades químicas dessas moléculas. Você está arrancando elétrons, está tirando partículas. Então sim, vai alterar aí as propriedades químicas, então tá errado também. Então, você teria duas formas, né, para chegar na alternativa certa. Primeiro, você lembrar que as micro-ondas, elas não têm esse efeito, né, até porque o próprio micro-ondas é feito de metal. Imagina se as próprias micro-ondas ficassem arrancando elétrons das paredes do micro-ondas. Não ia dar certo, né? Só que você também poderia resolver eliminando as outras alternativas, caso você soubesse algumas coisas, né? Essas relações aqui, também saber um pedacinho de química para eliminar a alternativa aí. Mas me conta aí no chat, nos comentários, quero saber o que você achou dessa questão e eu te vejo então no próximo vídeo. Valeu!